Qualidade de vida de hoje é com a coach de emagrecimento Jussara Munareto. Meus olhinhos já estão brilhando, porque a doutora disse que vai nos ensinar a criar novos hábitos alimentares. E é necessário. A gente já tem um vício, né, doutora? É fundamental. Então, o hábito é que vai fazer com que tu mantenha o peso que tu conseguiu reduzir. Não é só o momento da dieta, alcançou o teu objetivo, perdeu 5, 10 quilos, seja qual for o objetivo, aí vem a manutenção desse peso. E a grande dificuldade que a gente observa na redução do peso é que a pessoa foca só na mudança do peso da balança e não na mudança dos seus hábitos, ou seja, como ela está vivendo, né? Porque emagrecer, tu corta alguns alimentos e tu consegues emagrecer, mas e daí volta a comer novamente. Sim. Aqueles alimentos, volta a ganhar peso. Aí vem aquele efeito rebote e ganhamos mais peso ainda. Exatamente. Então o que é importante que a pessoa tenha consciência? Que precisa mudar hábitos. E como é que a gente forma hábitos? Né? O que eu quero saber. Como se forma hábito. Então uma coisa, existem dois tipos de aprendizado. Existe o aprendizado teórico, tu vais lá no médico, o médico te diz, olha, tu comes tais e tais alimentos dessa forma. Então isso é conhecimento, né? Então é um aprendizado teórico, é uma informação. O hábito, ele é feito com a prática. Então, ou seja, no dia a dia tu precisa estar atento ao que tu estás fazendo. Então tem que pensar antes de comer. Tá? Então, o que eu vou comer, quanto eu vou comer, né? Que horas eu vou comer, né? Qual alimento eu vou escolher, e isso passar a ser parte da tua vida. Da tua rotina. Da tua rotina. Então, muitas vezes, o que ocorre é que o paciente quer mudar tudo ao mesmo tempo. Então, quer fazer grandes mudanças no seu hábito. E nosso sistema operacional do nosso cérebro, ele fica sobrecarregado. Então, na verdade, a gente tem que programar o nosso cérebro, que é aquele que vai fazer o piloto automático. Tá? Então, a gente aprende a mudar o hábito alimentar, assim como a gente aprende a fazer algum exercício. Por exemplo, eu comecei a fazer exercício de beach tennis. Aí, Rafael Charão, aí, meu professor. Então, assim, como é que eu comecei a aprender a fazer beach tênis? Primeiro eu achava que era igual tênis. Não, beach tênis a gente pega a raquete de uma maneira diferente de que pega a raquete de tênis. Então, a primeira coisa eu tinha que aprender a fazer empunhadura para não ter lesão da articulação, para saber, então, alcançar. Então, a primeira coisa eu comecei a aprender a segurar a raquete. Daí, depois que eu aprendi a segurar a raquete, eu tinha que dar o passo. Então, um passo para o lado. Então, normalmente a gente só não vai com a mesma perna, a gente vai com a perna contrária. E daí, tu começa a fazer e daqui a pouco fiz a perna que não era para fazer. Então, ou seja, quando a pessoa começa a aprender a se alimentar, muitas vezes vai acontecer de haver o pecado. Puxa, não era para ter comido desse jeito. Aí já encerra o regime, já enfiei pé na jaca. Exatamente. Esqueci de comprar o que tinha que comprar, esqueci que eu tinha que me servir diferente. Então isso vai acontecer. E o que não pode se desesperar? É saber assim, o hábito a gente cria, desenvolve, fazendo, treinando. Tá? Então tem que fazer todos os dias, pensar o que vai comer, o quanto vai comer, e planejar as refeições, tá? Essa é a maneira de controlar o nosso piloto automático. Não controlar, não criar o piloto automático, ou seja, tu vai, ao fazer... O piloto saudável, correto. Tu vais instruir o teu piloto automático, tu vai fazer uma programação mental. O hábito é uma programação mental que tu faz sem pensar. Daí, quer dizer, depois que tu aprendeu a comer, tu montou o teu prato daquela maneira e saber que todos os dias vai ter que ser daquela maneira, e fica fácil, entendeu? Fica mais fácil do que se tu tiver, vou dizer assim, se tu não pensar sobre isso. Quer dizer, alguém me disse que eu tinha que fazer assim. Não, mas tu tem que assumir e fazer.
E o que é a melhor forma de desenvolver um hábito, ou seja, aprender a fazer de maneira prática, é escolhendo uma mudança de cada vez. Exemplo? Exemplo assim, por exemplo, a pessoa não come salada. Ok, eu não como salada. Então, dos grandes empecilhos que eu observo no consultório é dizer, eu não gosto de comer salada. E o que a pessoa tem que saber? Não é necessário gostar para fazer. Tá? Então, tu pode comer mesmo sem ter gostado. Então, coloque a primeira coisa que tu vai colocar no prato é salada. Isso não é uma questão de dizer assim, mas isso eu não gosto. Não, isso aí não é para gostar, é para comer porque é importante, que vai fazer uma diferença na tua saúde, que vai criar uma flora boa, que vai diminuir a absorção de gorduras, que vai te produzir mais neurotransmissores positivos, a melhorar a qualidade da pele, vai eliminar toxinas. Quer dizer, existe uma série de benefícios que precisam ser entendidos. E tantas frases que já estão intrínsecas na cabeça da gente, né? O eu não gosto é a palavra que a gente mais escuta. E daí assim, eu não gosto, então tu corta. Então, se eu não gosto, eu não vou fazer. Então, o que é importante a gente, como adultos, né? Uma coisa é a criança não gostar, né? E a gente precisa oferecer de maneiras diferentes, coisas diferentes. Apresentações diferentes, divertidas. E outra coisa é a pessoa adulta, né? Então, o que é importante a gente ter consciência? A gente precisa depurar o nosso gosto. O que é depurar o gosto? É gostar daquilo que nos faz bem. Não só o prazer da comida, mas gostar daquilo que vai nos trazer benefícios. Isso é depurar o gosto. Então, não aprendeu a comer salada, depure o gosto, aprenda. Porque ao comer, você vai passar a gostar. Então, tempere a comida, a salada, presente com mais colorida a salada. Não, e tem tantos tipos de salada, eu até acredito que um não combine assim com o teu jeito, mas muitos vão combinar. Exatamente. Então, não come frutas. Então, tenha uma cestinha de frutas. Quer dizer, eu não como frutas, então não faz parte do meu hábito. Ok, então eu vou começar a comer frutas. E daí sim, eu vou comer 2 frutas ao dia. Então, chegou ao final do dia, comi minhas 2 frutas. Cara, que bacana, bacana. Então, eu estou melhorando. Mesmo que a minha balança não mostre modificação, trouxe benefícios para a saúde. E isso, ao longo do tempo, a pessoa vai perdendo peso. Tá? Então, às vezes, a pessoa quer, muitas vezes, ter um resultado imediato de uma pequena mudança, mas ela vai ter resultados de longo prazo de saúde e de peso. Então, ou seja, criar então o hábito de botar salada no prato, criar o hábito de botar frutas no seu dia a dia, criar o hábito de servir-se uma única vez. Então, o que você opta, o que você escolhe para mudar, qual hábito você quer mudar? E você tem que identificar qual o hábito que te faz a diferença. Não, eu acho bacana essa ideia de dar um passinho de cada vez, porque essas conquistas também nos dão força. Exatamente, porque te fortalece emocionalmente e mentalmente, quer dizer, deixa mais forte os teus neurônios. E nós estamos falando de emagrecimento, mas se nós formos olhar, acaba influenciando em vários outros setores, que aí tu vê que se tu coloca uma meta, se eu consigo perder peso e ter melhorar minha qualidade de vida, eu também consigo fazer um curso, me aprimorar em algo que eu sempre tive vontade de fazer e deixei para trás, é possível. Ou se acha que está com muita idade, a gente tem que começar a repensar o universo da gente. Perfeito, exatamente. Pensar um pouquinho fora da casinha. Ó. É perfeito, exatamente isso que acontece. Quer dizer, a pessoa passa a se dar conta que quem está no comando. Aqui, ó. Quem está no comando. Quer dizer, se eu consigo fazer isso, eu também consigo fazer posso ter outras conquistas. Sem dúvida. Ou seja, começar com pequenos avanços, um passo de cada vez, vai fortalecendo nossas pernas. E as nossas pernas estão aqui, entendeu? Amar-se, a ciência de gostar de si mesmo, né? Isso. Então, assim, inicialmente se pensou que o hábito se formava em 21 dias, né? Até tem um cirurgião, que é o Maxwell Maltz,
que ele ele é responsável pela psicocibernética, né? Que ele diz que criou que em 21 dias a gente mudaria o hábito. Hoje, com pesquisas mais atuais, se verificou que, na verdade, daí é Jane Wardley, que é da University College de Londres, né? Que é a psicologia social, diz que 66 dias leva para a gente mudar hábitos. Então tenha paciência, no mínimo então 2 meses para que você adquira um hábito novo. Até porque está mudando uma vida inteira, né? Ensinamentos, às vezes, de comer errado a longo prazo. Então se cria, o hábito é como se fosse uma trilha mental, tá? Então existe uma sequência de coisas que tu vais fazendo e o inconsciente sistematiza isso. Então por isso que é piloto automático, tu faz sem pensar. Então o cérebro sistematiza para deixar o consciente liberado para atuar no dia a dia. Então tá? A memória operacional tem que estar livre. E o piloto automático assume a responsabilidade. Então, se tu aprendeu um hábito ali, aquele hábito é fácil de fazer, porque tu não precisa pensar. Então, quando a gente precisa criar um hábito novo, a gente precisa pensar. Tá? Então, como é que a gente consegue fazer isso? E daí, se tu te sobrecarrega com muitas mudanças, não vai fazer. Eu não como isso, mas a nutricionista me disse que eu tenho que comer, aquilo ali eu tenho que fazer não sei o que, aquilo fica muito pesado. Então eleja uma mudança de hábito por vez. Conseguiu, esse já está dominado, eu consigo fazer tranquilo. Então eleja outro hábito saudável para ir adquirindo. E com isso a cabeça vai se fortalecendo e você vai realmente adquirindo o hábito que vai permanecer, porque é necessário estabelecer mudanças permanentes. Então daí tu vais criando uma trilha mental que vai fazer com que tu faça aquilo de maneira cada vez mais fácil. É como se fosse caminhando e abrindo um pequeno caminho na floresta, depois você vai aumentando aquela trilha e daqui a pouco você está numa avenida. Ou seja, é bem fácil de fazer, de fazer uma comida, por exemplo. Não gosto de fazer uma comida. Começa a fazer uma comida hoje, hoje foi legal. Amanhã vamos fazer uma comida nova, né? E daí parece uma coisa tão simples que passa a ser uma coisa agradável, prazerosa, né? Prazerosa. Então de tu começa a fazer exercício. No começo parece um negócio bem pesado, poxa, eu tenho que fazer exercício. Depois já faz falta. E depois quando tu tá acostumada, e daí tu já faz com alegria, com felicidade, te traz aquela, eu disse, que coisa boa aquilo, né? Então, e muitas vezes também, as pessoas também, hoje em dia, as mulheres especialmente, abandonaram a cozinha, né? E às vezes a pessoa acaba deixando de buscar fazer o próprio alimento, acha que é uma perda de tempo, mas não é perda de tempo. Muitas vezes é o momento que tu está contigo mesma. Pode ser que tu está ali cheirando a comida, cortando a comida, tu contigo mesmo, né? Quer dizer, experimentando sabores, cores novas. Então se permita fazer a comida para ti. Então uma coisa boa, uma coisa legal, né? O amar-se está dentro desse contexto e até, de saber que tu merece nessa fazer. esteira proporcionar algo que já caiu por terra em muitas famílias, que é ter aquele momento de convívio, a hora de almoço com teu filho, com teu marido, um horário para cada um contar as experiências do dia, o que viveu. Isso pode ter um plus ainda. Com certeza, com certeza. Às vezes somente o fato de estarem juntos em volta da mesa tem um significado social muito importante, né? Então pode haver conversa, pode haver, mas só o fato de estarem juntos, repartindo uma refeição, estarem juntos, comendo juntos ali, tem uma repercussão para o nosso cérebro muito importante, da ligação social que as pessoas têm. Então, e a gente é um ser social, né? Uau. Então, quando a pessoa, um come na sala, o outro come no quarto, o outro come no sofá. Então, tu mostra uma desagregação, né? Uma falta de união. Essa mudança fortalece, inclusive, as relações. Exatamente. Então, vamos colocar uma toalha na mesa, vamos sentar juntos. Fazer esse momento especial. Isso é muito importante, até como gratificação, quer dizer, essa satisfação
de estar juntos, vai diminuir a vontade de comer em excesso, porque na verdade muitas vezes a pessoa busca aquela satisfação através da comida, Sim, né? claro. Então, ou seja, tá faltando um contato de pessoa a pessoa, de carinho, de atenção, de companheirismo, e o companheiro dela vai ser a comida. Só que esse companheiro nunca vai preencher o espaço ocupado por qualquer outra pessoa. Jamais. Jamais. Então a gente pode usar a comida como um agregador dentro da família, se dispor a aprender a comer porque a fazer alguma coisa para si mesmo, porque é uma demonstração de carinho. Pode fazer para o filho, para o marido, para os amigos, fazer uma comida deliciosa, saborosa, colorida, né? Aprender E como a nós cozinhar. estamos precisando disso todos, né? Com certeza. Então não vai lá e busca um fast food lá, faz, né? Então, compra um X. qualquer coisa serve. Poxa vida, né? Qualquer coisa no final vai dar aquele monte de quilinhos a mais que a gente né, não que quer. alimentos extremamente calóricos, quanto mais rápido chegar, melhor. Então hoje se tem esse conceito de que a velocidade é mais importante do que a qualidade. Não. Escolha a qualidade, escolha um restaurante que possa ter até teleentrega, mas um restaurante de teleentrega de alimentos saudáveis, né? Então, ou seja, isso também faz parte de criar um hábito, escrever aonde tem alimentos saudáveis, né? Escreva onde é que tem e passe a usar o dedinho e clicar ali a favor da saúde. Isso, criar o hábito de apertar no botão certo ali para escolher um alimento certo. E isso precisa ser pensado. Né? Às vezes a pessoa não se dá conta de que pode ser diferente do que ela está usando, né? Quer dizer, não precisa ser um cheeseburger, um cachorro quente, uma pizza, ela pode ter outras opções. Né? Só que ela tem que pensar antes de fazer as escolhas, né? E a vida é feita de escolhas. E, inclusive, quando a gente quer emagrecer, a gente tem que pensar também a forma. Acho que é tudo isso que a doutora quis passar pra gente, né? Exatamente. A forma de emagrecer. Não adianta perder 20 quilos em um mês e no outro mês ganhar 40 quilos. Exatamente. A gente tem que virar a chave, virar a engrenagem e aprender. Graças a Deus a gente pode sempre aprender, né? Com certeza. E mudar tudo, a qualquer momento. E com certeza o hábito é a melhor forma de mudar essa realidade de uma maneira mais de longo prazo. Ou seja, programar o nosso cérebro para ele fazer de uma maneira adequada e deixar para a gente se preocupar com outras coisas e não ficar preocupada toda a vida com a comida. Né? Porque se tu não programar a tua mente, não criar o hábito de fazer, repetir, errou, vai de novo, faz de novo e criar aquele novo hábito e depois fica fácil, fica extremamente fácil, né? Desde que tenha criado o hábito. Adoro né? a simplicidade, doutora, mas também estou acreditando, doutora, é fácil, um pouquinho de cada vez, acho que o principal é não se exigir tanto, né? Não se cobrar tanto, porque às vezes vem a culpa, né? E a culpa não é boa amiga. Não é boa conselheira, né? A culpa sempre olha para o passado, para aquilo que já aconteceu. E a vida nunca vai para trás. Até tem aqui, ó, não olhe para trás, você não está indo nessa direção. Então, o que é importante? Que a gente tenha essa consciência. Não deu certo, tudo bem, faz de novo. Segue. Vai lá, faz de novo. Entendeu? E esse fazer de novo, tu vais aprimorando a tua mudança. Exato. Muito obrigada, doutora. Amei mais uma vez o nosso bate-papo. Espero que vocês tenham curtido demais, porque sempre é maravilhoso conversar contigo. Obrigada.